você tem muito mais a aprender do que tem a ensinar. Quando eu saí do Brasil e cheguei aqui nos Estados Unidos, né, eu achei que o difícil ia ser adaptação à comida, clima, língua, coisas do gênero. Mas, na verdade, o maior desafio estava dentro de mim, porque eu achava realmente que meu conhecimento era o bastante para poder ter uma carreira aqui, que com a minha experiência profissional eu ia chegar aqui, eu ia conseguir me manter, eu ia conseguir crescer profissionalmente por todo esse conhecimento que eu adquiri de um mercado diferente, uma forma diferente de pensar. Mas aí eu cheguei num lugar que era completamente diferente, era um ambiente completamente diferente, com outra cultura, com outra língua, com outro jeito de pensar, de trabalhar, e foi aí que eu percebi que, na verdade, tudo que eu sabia até aquele momento não era o bastante. E aí, no fundo, eu acho que todos nós temos aquele desejo de ser reconhecidos, né? Eu queria mostrar que eu era bom, que eu sabia do que eu estava falando, que eu tinha uma bagagem profissional que tinha algum valor. E aí, por eu ter sido convidado a trabalhar aqui, ao invés de eu ter procurado um emprego, ter tentado vir para cá, eu achei realmente que o meu conhecimento tinha um valor muito grande. Mas foi aí que eu comecei a entender que navegar naquele cenário ali, as coisas eram muito diferentes do que estava na minha cabeça. Eu tinha que entender como as pessoas pensavam, como elas se comunicavam, como elas colaboravam entre elas, como era a dinâmica ali no trabalho. E principalmente eu tive que aceitar uma coisa que foi muito importante para mim. O jogo era novo, completamente novo. Eu não estava começando naquele jogo com 3-0. Na verdade, eu estava começando do zero. Eu não sabia realmente como trabalhar, como me comportar, como evoluir naquele cenário. E aí que vem o baque, né? Assim, por melhor que seja o seu inglês, você vai travar. Mandar um e-mail em inglês quando você está no Brasil é uma coisa. Mandar um e-mail em inglês quando você está morando aqui, representando a empresa na sede, aqui no meu caso, né, no headquarter, e mandando para o resto do mundo, é completamente diferente. A expectativa que as pessoas têm em você é muito mais alta do que as pessoas tinham antes. Conversar 100% do tempo em outra língua é muito, muito cansativo. E quando você tem ainda, além de ser uma língua que não é sua língua nativa, vários tipos de sotaques ao teu redor, transforma aquilo ainda mais difícil. No final do dia, eu chegava aquele sentimento de exaustão mental. E aí, de repente, você começa a se sentir pequeno, né? Acho que essa é a melhor definição. Você começa a ver que tem algo muito mais profundo ali que você não sabia, que você não esperava que ia acontecer com você. Sabe, assim, cheguei achando que era sabichão, que eu sabia das coisas. Mas, na verdade, a minha base de comparação era com as pessoas parecidas comigo no Brasil, no meu círculo lá no Brasil, no meu mercado brasileiro. E aí, de repente, eu caí aqui no meio do mercado mais importante do mundo em tech, em tecnologia, que é o Vale do Silício, na qual, assim, o mais bobinho é, na verdade, o 1% do que existe no mundo inteiro. Então, o meu baseline, eu achando que eu tinha conhecimento, era completamente diferente do baseline que tem aqui. O baseline aqui é muito mais alto do que o baseline que eu estava imaginando que eu teria no Brasil. E aí, uma coisa que aconteceu muito forte comigo é aquela história de como a gente tem grande conhecimento na nossa cultura brasileira, como a gente tem muito conhecimento raso sobre muita coisa. O contrário do que acontece aqui. Aqui, as pessoas elas têm muito conhecimento sobre um único assunto. Assim, as pessoas são realmente especialistas. E aí, quando você começa a entender isso, você vê que, na verdade, você não sabe nada. Assim, o valor ali que você tem para agregar em assuntos específicos é muito mais limitado do que das pessoas que estão nesse mercado, né? E aí foi nesse momento que eu aprendi o valor das perguntas imbecis, né? Aquela pergunta, sabe, que você tem até vergonha de fazer, porque você acha que você já deveria saber a resposta. Mas eu, na verdade, não deveria saber essa resposta, porque tudo para mim era novo. O valor que eu podia agregar ali era diferente, era tentar ter uma visão mais holística, tentar começar a olhar as coisas mais de fora, entender de uma forma muito mais simplificada as coisas, porque se eu quisesse entrar naquela competição de conhecer no nível que essas pessoas conhecem, eu nunca ia conseguir chegar onde eu cheguei. Mas foi justamente quando eu comecei a perguntar, ouvir mais, admitir que eu não sabia, que as portas começaram a se abrir para mim. Eu comecei a entender que o processo de adaptação ali é que nem aprender a andar de novo, né? No começo ali você está ali engatinhando, aí você levanta, cai, aí você começa a andar, e depois de um bom tempo andando, você começa a aprender a correr, né?
E existe uma diferença cultural bem grande que no Brasil, a impressão que eu tinha, e vocês podem me corrigir aqui nos comentários, é que o respeito profissional vem muito mais com autoridade, né? Quando você impõe a autoridade do teu conhecimento. E aqui eu descobri meio que o oposto. O respeito vem quando você mostra humildade, quando você ouve mais do que você fala, quando se mostra aberto a aprender coisas novas, para você poder melhorar o teu conhecimento, né? E não tentar provar o que você já sabe. E essa mudança de mentalidade foi um divisor de águas para mim, né? Naquele momento eu me transformei como profissional e também como pessoa, né? Eu aprendi que num país cheio de especialistas que nem os Estados Unidos, o diferencial não está em quanto você sabe, mas em quão disposto você está a continuar aprendendo e evoluindo com as pessoas ao teu redor. E a maior dica depois de 10 anos é isso. No final das contas, você tem muito mais a aprender do que você tem a ensinar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.